Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Acelera. Esse encontro de hoje, para mim, é um dos encontros mais especiais. É um encontro sobre marketing com uma das nossas embaixadoras que está com a gente no Acelera desde os primeiros encontros do Acelera, Thaís Camargo, do Sebrae. Ela vem com um assunto super interessante aqui para ajudar a sua administradora a se destacar ainda mais no mercado e conquistar novos condomínios, conquistar novos resultados positivos aí para sua administradora. Vou aproveitar que a gente está gravando já, o start já foi dado, para trazer para vocês alguns recadinhos e algumas novidades. Eu falei que o programa de hoje ia ter um monte de novidade, e uma delas é, temos um participante novo no programa, um participante novo aqui no nosso Acelera. Bruno, mas todo dia tem participante novo inscrito aqui, todo dia tem participante novo, mas esse é um participante especial. Além do Sebrae, agora quem faz parte do time do Acelera também é o Senac. O Senac traz para a gente aqui alguns conteúdos que vocês vão ver na nossa programação, vai ser disponibilizado para vocês, conteúdos com o time do Senac. Então, o Acelera está ficando mais forte, mais robusto aí para vocês, trazendo sempre mais conteúdos, trazendo mais informações para vocês, atualizando as administradoras do mercado com conteúdo importante e tudo sempre gratuito aqui na Superlógica. Essa é uma vantagem que só a Superlógica oferece para vocês, administradoras parceiras do nosso grupo. Outra vantagem é o nosso cupom de desconto para o Next desse ano. Tem um cupom do Acelera, Acelera 10, que dá um cupom de desconto de 10% para os participantes do Acelera no Next. Então, ó, lá no dia do Next, eu vou estar lá, quero encontrar vocês lá e quero tirar uma foto com vocês. Vamos aproveitar, falando em foto, esse nosso encontro de hoje, né, Thaís, é sobre marketing. Pega o celular, faz um stories aí, marca que você está na Acelera. Eu fico acompanhando e fico assim, ai, que bom que eles estavam lá. Não dá para ver todo mundo aqui agora, mas eu fico acompanhando. Então pega o celular aí rapidinho, tira uma foto nossa aqui, ó, marca a Superlógica, marca a gente, que é super bom. Super legal ver quando vocês estão compartilhando também com a gente nas redes sociais. Outro conteúdo importante, já foi falado, mas eu vou repetir aqui de novo, lá na nossa página, acelera.superlogica.com, você encontra a programação dos nossos próximos encontros. Então, tem lá a programação de setembro, de outubro, de novembro, já está toda lá. E a nossa programação está sempre incluindo mais conteúdos. Tem conteúdo que vai ser ao vivo, tem conteúdo que vai ser disponibilizado na nossa universidade condominial. É muito bom quando você acessa lá. Está com dificuldade de acessar a universidade condominial? Acelera.superlogica.com. Manda um e-mail para a gente que eu reenvio para você o seu convite de acesso. Bruno, e os certificados? Vou mandar aqui para vocês agora no chat o nosso link de participação na nossa pesquisa NPS, que é com esse link também que a gente gera os certificados para você, que está aqui no nosso encontro ao vivo. Para vocês que estão participando do gravado, no final do nosso encontro, você gera o seu certificado, a plataforma gera o certificado para você. Aproveita, então, administradoras que estão aqui presentes com a gente, responde o NPS, eu fico lá acompanhando as respostas de vocês e falando, opa, isso daqui dá para melhorar, essa administradora aqui tem razão, dá para a gente fazer isso daqui. Muito bom quando vocês participam com a gente. Já tem alguns recados aqui, ó, Agnaldo está levando a equipe inteira, Agnaldo fechou o avião para vir de Manaus para cá. Agnaldo, te espero lá, hein? Te encontro vocês todos lá. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo. Acelera, hoje é com a Thaís Camargo do Sebrae para falar de marketing, um assunto super gostoso. Anota aí, presta bem atenção, que hoje tem coisa bacana para aí. Thaís, bem-vinda ao nosso Acelera. Tudo bem com vocês? Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo e eu sei que vocês também amam. Só que às vezes a gente vai deixando um pouquinho de lado, porque é um monte de coisas para fazer, né? Mas a gente sabe, como diz o nome aqui, que esses conteúdos, eles causam um impacto na vida da empresa de vocês. E é um impacto positivo. Bora começar então? Para quem ainda não me conhece, não sei se tem gente nova que acho que tem, né, um monte de gente que não viu ainda do ano passado, né, que não estava participando aqui com a gente, e eu também vi algumas carinhas, alguns nomes que eu já atendi, então isso é muito legal. Mas para quem não conhece, eu sou a Thaís Camargo, eu trabalho no Sebrae
Não façam contas, há 26 anos, né, eu acredito muito na força da transformação, e a gente sabe que cada conteúdo, cada processo que a gente consegue implementar na nossa empresa, a gente consegue trazer um impacto positivo, né. E o meu lema é: "Não pergunta que eu respondo". Então aqui embaixo tem a minha rede social, onde eu coloco todas as dicas de marketing, até vocês compartilhem aí, marquem também o MKT com Thaís, Thaís sem H, para eu poder estar compartilhando depois com vocês. E se quiser fazer alguma pergunta, usa o chat aqui, mas também pode fazer lá. Sabe aquela coisa assim: "Ah, no meu caso", pode fazer por lá que eu também respondo, tá? Eu gosto de gente e eu acredito no bem. Então, eu acho que quando a gente principalmente, né, quando a gente mora no condomínio, administra no condomínio, a gente tem que acreditar muito nisso, viu, gente? Porque administrar pessoas não é simples. E eu sou a mãe da Letícia, meu orgulho nesse mundo, né. Então a gente fala que quando a gente está criando uma outra pessoa, o caráter de uma outra pessoa, é bem importante e eu acredito que vocês também façam isso não só com os filhos, mas com quem trabalha com vocês, com todos os condomínios que vocês administram, né, a gente vai criando orgulhos aí pelo caminho. Tem um monte de coisa para fazer hoje, né. E a gente vai estar falando do quê? De estratégia de marketing, a gente vai falar dos P's de marketing, que são às vezes você já ouviu falar, mas não conhece eles aprofundadamente, as estratégias de branding da sua marca, o marketing digital, como o Bruno falou aí no começo, né, para a gente compartilhar, para a gente estar aí, e isso faz muita diferença hoje em dia nos nossos negócios, e o Canvas, que não é aquele Canva que a gente usa para fazer as artes, tá, gente? É uma metodologia de planejamento, tem um "s"inho no final, Canvas. E a gente vai colocar aqui e mostrar para vocês como é que a gente usa no dia a dia. Viram que é um monte de assunto, né? Então a gente vai começar rapidinho para a gente ficar dentro do horário e vocês terem conteúdos que vocês já possam estar aplicando no dia a dia da empresa de vocês. Que são as estratégias de marketing, né? Eu brinco que marketing a gente faz todo dia mesmo não sabendo que a gente está fazendo marketing. Então quando a gente levanta e escolhe a roupa que a gente vai estar colocando naquele dia, a gente pensa no que vai acontecer durante o nosso dia. Isso é marketing. Então, se eu vou para um dia que eu preciso de mais conforto, eu vou visitar muitos condomínios, eu vou fazer reuniões, eu vou estar no chat online, o que eu vou precisar fazer, né? Eu aposto que tem gente que está fazendo hoje de casa e que só se arrumou da cintura para cima, né. Mas é marketing, porque da cintura para cima eu pensei em como que eu vou atender aquele cliente, da cintura para baixo às vezes eu estou de shorts, né, e tudo bem se eu não for levantar. Então a gente tem que pensar qual que é a estratégia que vai atender os nossos objetivos. E isso não só na nossa roupa, né gente, dentro da nossa empresa como um todo. E às vezes a gente vai fazendo sem pensar no porquê, e os resultados podem ficar um pouquinho, diferentes daquilo que a gente imaginou. Então, por isso que as estratégias são importantes. Mas Thaís, o que é esse tal de marketing? O que acontece, né? Todo mundo fala, mas eu não sei direito o que é. E muitas vezes eu pergunto assim: "Você faz marketing na sua empresa?" E a pessoa fala: "Não, eu não faço nada de marketing". E eu falo: "Ah, é? Você não tem fachada na sua empresa? Cartão de visita? Instagram? Você tem uniforme?" Daí as pessoas começam a balançar a cabeça e me falar que sim. Então, você faz marketing, mas é aquilo que a gente falou, às vezes meio sem uma estratégia definida. E como que a gente faz, né, para definir marketing? Marketing é o processo social e gerencial através do qual indivíduos ou grupos obtêm aquilo que necessitam ou desejam por meio de criação e troca de produtos e valores. Não fui eu que inventei isso, né, gente? Foi o papa do marketing. O Philip Kotler, ele é o papa do marketing, ele tem 93 anos, lançou um novo livro faz umas 3 semanas aqui no Brasil, né, em português, e esse novo livro dele fala sobre humanização. Eu quero que vocês guardem essa palavra, humanização, porque a hora que a gente entrar no marketing digital, vocês vão ver como que é importante. Se eu quero saber conhecer um pouquinho mais de marketing, dá uma olhadinha nos conteúdos do Philip Kotler. Até assim, sabe naquele nosso amigo Google? Ele tem uns resumos bem interessantes sobre os livros dele e mostram como que a gente pode utilizar as estratégias para alcançar melhores resultados. Quero que vocês prestem atenção nessa frase que ele falou, que ele fala que é um processo social, ou seja, aquilo que eu falei para você, a hora que a gente está colocando a nossa roupa, a gente já está fazendo marketing, né, e é para todo mundo, está na sociedade. Só que ele é para gerenciar
indivíduos e grupos, porque as pessoas, um indivíduo ou um grupo, no caso de vocês, os condomínios, eles estão fazendo o quê? Eles precisam, atender uma necessidade, mas eu falo que melhor do que atender uma necessidade é atender um desejo. Por que isso? Porque quando a gente cria uma estratégia de atender desejos, a gente consegue valorar, colocar um valor maior naquilo que a gente está entregando. Então, vale muito a pena. E ele fala que é por criação ou troca de produtos, que no caso da gente aqui vai ser serviços também, né? Que trazem um reconhecimento. Então, que vale a pena aquela pessoa estar colocando. Sempre que a gente pensar em estratégia de marketing, a gente vai pensar assim: o porquê que alguém vai deixar de comprar uma coisa de uma outra empresa para comprar de mim? Qual é a necessidade ou o desejo que você está atendendo, que a sua empresa está atendendo? Anota aí no papelzinho para a gente poder já começar pensando nisso. Então, vai anotando. Qual que é a necessidade ou o desejo que eu estou atendendo? Thaís, mas se eu só colocar isso, vai resolver o meu problema? Não, a gente vai ter que entender para quem a gente está vendendo. Quem é o seu público-alvo? Por quê? Porque uma mesma empresa pode ter vários públicos diferentes para serem atendidos. E nesses públicos, a gente pode ofertar serviços diferentes, a gente pode falar de maneira diferente, a gente pode chegar nessas pessoas de maneira diferente. Sempre uso um exemplo aqui para vocês de administradora de condomínios, que é voltado ao tamanho dos condomínios que vocês estão administrando. Quando é muita gente, a gente tem que utilizar, né, muitas unidades, a gente tem que utilizar um canal de comunicação que seja mais amplo. Agora, se é um condomínio pequenininho, será que isso não pode ser mais pessoal? Se é um condomínio voltado que tem muitas pessoas idosas que moram nele, será que eles gostam que a gente fique mandando coisas só pela internet? Será que a gente não tem que encontrar um outro canal? Então, quando a gente entende para quem a gente está vendendo, a gente consegue determinar qual que é a melhor estratégia para atender os nossos objetivos. E se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue visualizar como que a gente chega nesses clientes, a gente consegue vender mais. E vender mais significa que a gente vai trazer para a nossa empresa um lucro maior, uma lucratividade maior. Eu sempre digo que é muito mais fácil vender para quem já comprou da gente, que já conhece o nosso serviço, que já conhece as nossas entregas, que sabe como que a gente vai fazer aquilo. E quando a gente faz isso, a gente aumenta o ticket médio, né? Então a gente começa a vender para a mesma empresa, para os mesmos condomínios, produtos diversificados e a gente aumenta o valor de entrega e o valor de percepção desse cliente. Thaís, mas o que que tá esse tal de público-alvo? Ó, voltou o Philip Kotler aqui com a gente, né. É um grupo de pessoas que a empresa escolhe. Então é você que vai escolher. "Thaís, mas eu já tenho a minha administradora e eu já atendo os meus condomínios, como que eu faço?". Quem já passou com consultoria comigo sabe que eu sempre brinco com a história das caixinhas, né. Então a gente vai pegar quem a gente já atende e vai separar em caixinhas. Essas caixinhas vão ter determinações. É por unidades de atendimento? Então eu vou colocar aqui. É por determinação de público-alvo? Vou colocar no outro lado assim, é idoso, é jovem, é um prédio novo, é um prédio mais antigo. Como que a gente vai, um condomínio, como que a gente vai trabalhar essas informações? Por quê? Porque quando a gente consegue falar com as pessoas que estão dentro daquela caixinha, a gente está determinando um público-alvo. Como clientes principais para atender e servir. É muito importante colocar o cliente principal. Por quê? "Ah, Thaís, porque a minha administradora, ela atende 100 condomínios". Ó, que legal. Só que dentro desses 100 condomínios, tem um que ele é fora disso. Ele não está dentro dessa caixinha igual. Os outros condomínios são todos bem parecidos, mas um é diferente. Ele é seu público-alvo? Não. Mas eu vou deixar de atender? Não, porque ele já está lá dentro. Mas toda a comunicação que eu vou estar fazendo vai ser voltada para o outro público, para quem me traz um maior recurso, para quem eu quero realmente atender. Uma outra coisa legal do público-alvo é que eu posso mudar de público-alvo. Então, hoje, eu tenho esses 100 condomínios e eles me dão uma lucratividade, eu tenho uma equipe que atende eles, mas eu quero entrar num novo mercado.
Como que eu faço? Eu vou fazer uma estratégia de atendimento direcionado para um outro público. E pode ter a ver com região, pode ter a ver com localização, pode ter a ver com unidades, pode ter a ver com tipo de público que tem aquele condomínio. Então a gente pode estar variando isso e a gente é que determina quem a gente quer de nosso cliente. Tem cliente que a gente não quer, não é verdade? Então, a gente vai selecionar esses clientes para a gente ter um melhor atendimento. Para atender e servir, e foca suas estratégias e ações de marketing para satisfazê-las com a finalidade de obter uma determinada utilidade ou benefício. Não adianta eu ficar atendendo todo mundo. Porque quando a gente diversifica muito a carteira de clientes, a gente não consegue fazer um bom atendimento para todo mundo, a gente não consegue se comunicar bem com todo mundo, porque é muito diverso. Então a gente precisa, quanto mais a gente estiver focado nos nossos públicos-alvos, melhor vai ser para a gente direcionar a nossa estratégia e atrair pessoas, condomínios e estratégias que sejam iguais, facilitando a nossa vida dentro da empresa. Não é isso que a gente quer? Facilitar? Uma estratégia de marketing é um plano de ação. Então, quando a gente fala assim: "Olha, eu já sei o que que eu vendo, eu já sei para quem eu vendo, eu já sei quais as necessidades e desejos eu vou atender, mas eu preciso saber como que eu vou fazer aquilo". Então, quando a gente já tem determinado o público-alvo, como que a gente vai estar trabalhando, quais são os produtos e serviços que a gente escolheu, né, desejos e necessidades, como que a gente vai atingir aqueles desejos e necessidades através de produtos e serviços, a gente consegue traçar um plano de ação. E nesse plano de ação tá escrito assim: "Olha, eu desejo aumentar o número de satisfação dos meus clientes". Bruno falou aqui para vocês responderem o NPS, que nada mais é do que isso, né, a satisfação que, os clientes estão tendo com aquela ação. Será que os seus condomínios te indicariam para outros condomínios? Essa é uma estratégia bem interessante de marketing. Eu brinco que chama marketing da inveja. Todos os condomínios querem ter você como administrador, porque você traz resultados excelentes para aquele condomínio. Então, será que isso não é uma boa estratégia para a gente fazer? Aumentar o número de satisfação dos clientes que a gente tem e compartilhar dentro das redes sociais as validações, ou seja, quem está retornando, quem está falando que é legal, pessoas que estão comprando de você e estão falando: "Vale muito a pena comprar dessa empresa, vale muito a pena ser cliente dessa administradora de condomínio". Já imaginou que legal? Ia ser o máximo, né? E qual que é o objetivo? É alcançar determinado público-alvo promovendo seus produtos e serviços. Então, quando a gente tem um direcionamento de público-alvo, fica mais simples de fazer isso. Essa empresa, ela pode utilizar essas estratégias de marketing para fazer o quê? Para atrair novos clientes, como eu dei o exemplo agora, mas também pode ser para fidelizar e fazer com que esse cliente compre mais produtos e serviços que você está ofertando. Às vezes o cliente entrou num plano básico lá dentro da sua administradora, te comprou lá para você prestar um serviço e você vai ganhando confiança e mostrando para ele que você tem vários outros serviços que você pode estar ofertando. Não é assim que funciona? Quando a gente vai, eu falo que a gente ganha só o dedinho, depois vai ganhando a mão, o braço daquele cliente e vai mostrando para ele que você pode atender ele de uma forma muito mais aprofundada. E isso vai trazer mais resultados. Para quem? Para você, como empresário, e também para esse condomínio que está te comprando mais e está tendo bons resultados. E Thaís, por onde que eu começo, né? Primeiro a gente precisa definir os objetivos. Então, o que que você quer? Para onde você quer ir? Qual é o resultado que você espera daqui a um tempo, né? Você quer aumentar a venda, você quer fidelizar clientes, quer conquistar novos clientes, quer captar novos leads, né? Novos clientes aí para a gente poder estar entrando num novo mercado, né? Entrando em novos condomínios, focar um novo mercado, ou você quer fortalecer a sua marca? Thaís, eu quero tudo isso. Daí eu pergunto assim para você: dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Se você falar para mim que dá, bora lá, vamos separar cada plano de ação numa caixinha dessas e vamos colocar tudo isso para funcionar. Não, Thaís, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque geralmente a gente tem uma equipe mais limitada e tem que dar conta de tudo aquilo que a gente já está fazendo. Escolhe um que seja muito importante para você, começa a fazer e depois vai inserindo as outras oportunidades que você vai estar encontrando.
Sempre dou uma dica aqui, começa pelo mais fácil, aquele que vai ser show. Por quê? Porque daí você se motiva e já começa a colocar em ação as outras atividades. Se a gente começa por uma coisa que é muito difícil, muito demorada, a gente desanima. Então, eu falo que aqui é que nem subir uma escadinha. Então, o que que é melhor? Ah, eu vou fidelizar os meus clientes, eu vou aumentar a diversificação de produtos para eles, de serviços. Ok, vamos montar o plano de ação e vamos mostrar o que que a gente tem disponível nesse momento para eles. Faz uma comunicação direcionada, usa o WhatsApp Business para poder estar conversando com essas pessoas, já coloca os condomínios dentro de uma etiqueta aí e já manda uma mensagem, né, uma lista de transmissão individualizada com essas oportunidades e vamos colher os resultados. Deu certo? Aquilo entra no seu plano do dia a dia, e aí a gente vai optar por uma outra caixinha, né. Então a gente vai por etapas. Outra coisa que a gente precisa fazer, né, já aí depois que a gente definiu os objetivos, é quem a gente vai atender. Então define o seu público-alvo. Quem ele é, quais são as características que ele tem em comum, se você já tem ele dentro da sua empresa ou se você quer correr atrás deles, né, então buscar essas novas oportunidades. Então, isso vale muito a pena. E escolha os canais de comunicação. Como que eu vou chegar até eles, né? Então dei o exemplo agora do WhatsApp, mas pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, se eles forem mais formais, pode ser também pelas redes sociais, posso mandar cartas, olha que interessante, né, as pessoas ainda usam cartas. Então eu posso mandar comunicação por carta, posso colocar dentro do elevador, se é um prédio que tem elevador, né, se os condomínios que vocês atendem têm um elevador, posso colocar num quadro de avisos, eu posso estar utilizando várias maneiras de comunicação. Uma maneira que eu achei muito interessante que no condomínio que eu acabei de mudar de condomínio, estou morando no condomínio administradora, na primeira, quando eu informei que eu estava mudando para lá, eles me mandaram, eu achei muito legal, uma carta de boas-vindas no condomínio, com algumas regras e normas, qual é o aplicativo que eu tenho que utilizar. Vocês não acreditam de quem é. Vocês não têm noção, super lógica. E como que a gente faz para acessar e todos os benefícios? Isso veio por escrito. Eu achei muito legal. A partir desse momento, eles me mandaram um número do WhatsApp para a gente poder ter uma comunicação mais direta. Também achei super legal, porque aí fica mais simples, porque ele está na palma da minha mão. Mas eu adorei ter recebido essa cartinha de boas-vindas, explicando tudo que está acontecendo dentro das regras do condomínio e como que eu faço para acessar essas informações. Então, o canal de comunicação, a gente pode utilizar vários ao mesmo tempo. E quais são as principais estratégias? Eu falo que aqui, gente, ó, tira a foto da tela, gruda no post-it, guarda para a gente poder utilizar depois e até para vocês saberem qual que vai ser a mais indicada. Sempre a gente utiliza mais de uma, tá? Porque uma tá dentro da outra. A gente não tem como fazer marketing digital se a gente não fizer marketing de conteúdo, porque a gente tem que ter conteúdo dentro das redes sociais, né? Então a gente vai colocando isso. E o marketing de relacionamento? É isso que eu acabei de falar com vocês. A administradora do meu condomínio me mandou uma carta para fazer um relacionamento comigo. Ó para ela, ó, coraçãozinho, né, ou assim, né, gente, dos doraminhas. Então, isso faz parte de como a gente vai se comunicar. Inbound marketing e outbound marketing. O que são essas palavras, né, em inglês aí que o marketing gosta? É que a gente vai fazer uma comunicação ou vai chegar até esses clientes sem interrompê-los. Então eu não vou parar alguma coisa para fazer uma propaganda, eu vou colocar aquilo de forma natural, que é o inbound marketing. Agora, já o outbound, ele faz o quê? Ele interrompe. É a nossa propaganda de televisão, né? É o nosso intervalo, os nossos recados. E também vale, porque às vezes você para e chama a atenção do cliente para aquilo que você quer falar. Então a gente pode estar utilizando os dois. O marketing de influência está muito na moda hoje em dia, né? Quem é que causa influência? E dentro dos condomínios, a gente tem microinfluenciadores, que a gente chama, né, que são as pessoas que levam a informação. Conhecem os fofoqueiros? Eles são influenciadores. E a gente também pode utilizá-los para o lado bom, então eu falo que é a fofoca do bem, né, o que está acontecendo de legal dentro daquele condomínio. E o marketing de experiência, que é a pessoa vivenciar algum alguma coisa que a gente está colocando ali, né, uma experiência nova. Acontece muito, gente, das administradoras de condomínio, muitas vezes elaborarem várias ações dentro do condomínio, e de experiência mesmo, né, de coisas novas que ela está levando, e ela não fala que foi ela que fez.
Então isso é uma maneira da gente divulgar aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então, essa cartinha que eu falei para vocês, né, é uma experiência nova para mim, um jeito diferente de fazer. Quando a gente manda as mensagens no WhatsApp, eles mandam emojis, e eu acho que é muito legal, né, o brasileiro adora um emoji. Então tem figurinha, né, das pessoas dentro do condomínio, e eles vão brincando com isso. Isso é muito legal. Então a gente pode estar colocando isso também como uma experiência nova. E comunicar aquilo que você está fazendo, isso é muito legal. A gente cria vínculo emocional. E lembra que eu falei do Philip Kotler, que ele lançou o livro lá de humanização? Ele está falando desse marketing de experiência, assim, na veia, né? Então, como que a gente cria essas conexões emocionais com os nossos clientes. Thaís, mas você faz marketing para quê, né? A essência do marketing hoje é contar histórias para as pessoas e que elas queiram vivenciar aquelas histórias, né? Vou ler aqui que o Seth Godin, ele coloca, ele é uma pessoa que eu gosto bastante dele, né? Ele não é um marqueteiro, ele é um psicólogo e ele entende o marketing como uma relação humana mesmo, que a gente não tem como dissociar das nossas vidas. Ele até brinca num livro dele que o bebê faz marketing desde a hora que ele nasce chorando, falando o que ele quer, né, então a gente, sempre utiliza ele aqui. A essência do marketing hoje é contar uma história para que as pessoas queiram ouvi-la, de uma forma que ressoe com elas, para que elas respondam ou se conecte a você, ou contem para os amigos. Olha que legal a gente está falando isso, né, contar para as outras pessoas, o marketing lá, né, de invejinha, olha, eu tenho, você não tem, e a pessoa queira ter. Mas também a gente está falando do NPS, porque no NPS a primeira coisa que a gente pergunta é assim: "Você indicaria esse produto e serviço, essa empresa, para um amigo?". A gente não pergunta se é para o inimigo, a gente pergunta se é para um amigo. Então, tem tudo a ver com essa colocação daqui, do que é marketing, né. Então é ressoar, repercutir em outros lugares. Thaís, e dando um exemplo Sim. para o pessoal, quando é que eu já fiz algum marketing, alguma ação que gerou uma conexão com a minha administradora, com o cliente? Ó, um exemplo simples que passou agora, né? Dia dos Pais. Provavelmente você postou lá na sua rede social, Feliz Dia dos Pais, né? Você criou uma historinha. Pode ver que na sua imagem tem lá, né, o pai com a criança, fazendo alguma atividade. Gera uma relação. Aquele marketing, na própria propaganda, por exemplo, de um supermercado, normalmente vem assim: o final de semana está chegando, vamos fazer um churrasco. Olha a conexão que ele cria com o produto que ele vai vender depois. Então, a administradora ela também pode criar várias conexões com o seu cliente, com o condomínio, criando essas histórias, criando esse vínculo de convivência, de relação, de relacionamento, de bem-estar dentro do condomínio, com ações, por exemplo. Final de semana, chame a sua família para fazer um churrasco aqui no condomínio, reserve agora pelo nosso aplicativo do Groove. É um exemplo que você pode gerar uma conexão. Olha aí o link da administradora com a facilidade, com o produto e com a família dentro de casa. Já pensou em fazer alguma coisa dessa? Aí a dica, hein? É, exatamente. E a gente aproveitar tudo que aquele condomínio tem de convivência, de apelo emocional, né. Eu gostei muito que no outro condomínio que eu morava, moravam muitos idosos, e a gente, na pandemia, né, a gente fazia lista de supermercado para buscar para eles, né. E isso quem estimulou foi a administradora de condomínio. Ela falou assim: "Aproveite, né, faça o contato com os seus vizinhos, né, e quando você faz isso, você cria bons relacionamentos dentro do condomínio". Ah, é papel da administradora fazer isso? É, porque quanto melhor a convivência que a gente tem ali, melhor vai ser para a administradora, né, menos conflitos a gente vai estar criando, e mais coesão na hora de decidir sobre o que a gente vai, eh nas assembleias, né, ou mesmo nas discussões dentro do condomínio do que vai ser feito. As áreas de lazer, elas são muito importantes para a gente fazer essa boa convivência também, né. Outra coisa que eu achei muito legal, é que tem algumas administradoras de condomínio que levam, né, oportunidades para aquele condomínio gerar renda, né. Então as lavanderias dentro dos condomínios, os supermercados, tal, e você mostrar como que usa. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali dentro, elas têm um receio. E quando você começa a colocar isso de como que a pessoa pode estar utilizando, passar informações mesmo, isso também traz uma conexão. É você falar que você pode ajudar essas pessoas. Legal?
E como é que a gente faz para usar esses P's de marketing, né? O que são isso, Thaís? Da onde vêm, né? Onde moram? O que fazem, né? Os P's de marketing são os compostos, né, de marketing que conta com 4 P's. Produto, que no nosso caso também pode ser serviço, tá, gente? Só ficou, produto porque é com P, preço, praça e promoção. Esses são os 4 principais. Eles devem orientar o planejamento de marketing, cada um à sua maneira, além de influenciar a aplicação dos seus recursos, ou seja, aonde que eu vou ter que colocar o meu recurso. E o recurso eu fiz assim, ó, de dinheiro, mas não é só dinheiro não, é tempo também, né, mas tempo também é dinheiro. Então a gente pode colocar as pessoas, orientar essas pessoas de acordo com o que é mais importante naqueles 4 P's de marketing. Vamos ver como é que eles funcionam? Olha lá, ó, produto é o que você comercializa. E muitas vezes, gente, quando eu pergunto assim: "O que você vende?", né, a pessoa faz uma lista de serviços que ela está disponibilizando para o cliente. Isso é muito legal, mas junto com ela, coloque na frente desse produto ou desse serviço, o que é que você resolve. Qual problema aquele serviço, aquele produto vai resolver para o seu cliente. Porque quando você fala isso, fica muito mais simples dele te comprar. Porque as pessoas elas não querem comprar uma coisa, elas querem comprar a resolução de um problema. Como o Bruno falou aqui, né, do churrasco lá que o supermercado coloca. Eu falo que só pode o supermercado faz essa propaganda para quem não é vegano, né, porque tem supermercado vegano que não vai falar lá da carne, vai falar do que ele pode fazer no churrasco sem a carne. Então, a gente coloca lá o que é importante naquele momento para a pessoa. Mas vamos voltar para o churrasco. Quando a gente coloca lá que ele pode fazer o churrasco e que ele pode fazer a reserva lá pelo aplicativo, que isso vai fazer com que fique simples e rápido para ele poder reservar, a gente também pode colocar lá na frente do nosso serviço que esse aplicativo economiza tempo, facilita a vida do nosso cliente e disponibiliza uma área de lazer de forma rápida. Ele não vai querer ter acesso a esse aplicativo? Então, é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente tem um aplicativo para reserva de áreas comuns dentro do condomínio, a gente está fazendo com que o nosso cliente economize tempo. E isso faz diferença na vida dele. Quando a gente vai falar de preço, né? Um preço bem formulado resulta em vendas fáceis e de aumento de giro. Quando a gente fala de preço, a gente não está falando só de preço pequenininho, a gente está falando de valorar, de colocar valor no produto e no serviço que você está vendendo. Só que para isso, eu vou ter que falar para o meu cliente que vale, né? Que aquele produto vai resolver o problema dele. Então, isso é muito importante naquele momento. Tá vendo que está diretamente ligado ao produto e ao serviço? Então, um P está ligado ao outro. A gente tem que entender que tem sim cliente que vai buscar por menor preço. E eu posso segmentar e querer atender esse cliente. Mas será que vai ser a melhor opção? Será que eu sei fazer esse cálculo de preço? Então a gente precisa pensar muito bem nisso. Então, quanto vai custar? E também tem o outro lado. Dependendo do tipo de condomínio que eu atendo, se o meu valor foi muito pequenininho, ele vai achar que eu não tenho qualidade. Então, por isso que é importante a gente adequar o nosso preço, o nosso valor aos nossos públicos-alvos. A praça. A praça é onde a gente vai estar atendendo, né. E por que que chama praça? Porque antigamente os comércios, né, os serviços, eles ficavam em volta da praça principal da cidade, e ficou. Hoje em dia não é mais assim. E essa praça inclusive pode ser digital. Então, as administradoras de condomínio, elas podem delimitar qual é a área de atuação que elas vão fazer, e elas podem sim atender de forma digital áreas mais distantes. Mas será que seu cliente está preparado para isso? Então a gente precisa sempre se perguntar. A outra coisa que facilita, como a gente ainda tem que acompanhar as reuniões, tem que estar presente, né? Os nossos clientes gostam disso dentro das administradoras de condomínio, a gente precisa entender qual é a nossa área que fica interessante para a gente trazer o resultado que esse cliente necessita. E a promoção? Quando a gente fala de promoção, todo mundo pensa assim: "Ah, vai baixar o preço". E eu falo que promoção não é isso é liquidação. Promoção é promover um produto e um serviço que você tem naquele momento, e a gente coloca ele em destaque, a gente chama atenção para aquilo. Isso é uma estratégia que a gente pode ter
para atender uma necessidade do público-alvo naquele momento, ou para inserir um novo produto para atendimento daquele mercado que a gente já está inserido, ou para entrar numa praça nova, né, num lugar novo, em clientes novos, em que você sabe que aquela ação promocional vai atender, vai chamar a atenção daquele seu cliente. Isso é muito importante para a gente definir dentro das nossas estratégias de marketing. A gente coloca aqui, ó, atração de consumidores, ferramentas como publicidade, propaganda, relações públicas, marketing direto, parcerias, estratégias e, inclusive, o brand, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é muito importante para a gente definir nessa ação de promoção. Mas só tem esses 4 P's? Não, gente, para quem trabalha com serviço, nós temos mais 4, né, que são os processos. E aí a gente fala que é muito importante a gente ter processos bem definidos. O Bruno começou falando aqui, né, do Acelera, onde a gente encontra as informações, como é que tá? Isso é um fluxo. Então, aonde a gente encontra todas as informações? A gente entra lá, né, no site, vai clicando e tem lá uma determinação de tudo que vai acontecer. Ele deu outro exemplo aqui de como a gente tem, determina os certificados, né, então quando, terminar, responde o NPS, já vai ter o certificado. E quem estiver assistindo online, é o outro processo. Será que esses processos estão escritos dentro da sua empresa ou será que só está dentro da sua cabeça? E daí você fala assim: "Nossa, tudo é comigo, eu não consigo delegar". Será que é porque não está dentro desse processo escrito? Será que é porque não tem um padrão? Então, o processo, ele ajuda você a agilizar tudo que está dentro da sua empresa e a delegar, que é muito importante, porque assim você consegue atender melhor o seu cliente final. Ele assegura precisão e assertividade. Vou direto no ponto que precisa ser resolvido. Então, é uma coisa que eu falo assim, que dói um pouquinho quando a gente não tem e quando a gente vai fazer a primeira vez, mas só dói naquela vez. É que nem tomar vacina, né? Só dói uma vez e depois a gente fica protegido. Esses processos, eles precisam ser reavaliados de tempos em tempos, porque às vezes a gente muda algumas coisas, né? Então a gente vai revendo esses processos, mas é muito mais simples depois que eles já estão escritos. Pessoas, as pessoas são quem está dentro da nossa empresa para atender quem está lá fora, né. Todos os envolvidos, direto ou indiretamente, treinar, capacitar e falar a mesma linguagem. Tem empresas que criam script de atendimento, inclusive para o WhatsApp. Por quê? Para todo mundo falar a mesma língua. E se acontece uma coisa na sua empresa, eu vou contar aqui para vocês e eu vou falar para vocês que não é bom. Sabe aqueles clientes que só querem falar com determinada pessoa dentro da sua empresa? "Ah, eu só quero que a Thaís me atenda". Tem alguma coisa errada. O processo não está bem feito e as pessoas estão trabalhando cada uma de uma maneira. E isso não é bom. Tem gente que fala assim: "Ah, eu adoro, porque sempre pede tal pessoa", mas isso não é legal para sua empresa, porque se aquela pessoa sair da sua empresa, como é que ficam esses clientes? Então a gente tem que ter um padrão de atendimento e a gente precisa treinar essas pessoas para que elas atendam a aquele cliente da mesma maneira, que sejam funcionários, até mesmo você, tá, da sua empresa com processos. Dentro de pessoas, depois que a gente falou disso, falou de processos, se a gente fizer essas 2 primeiras etapas, a gente vai ter uma produtividade alta e excelente, boa. Ou seja, a gente vai conseguir fazer mais coisas boas, bem feitas, dentro daquele mesmo tempo que a gente falava que a gente não tinha, lembra? Que sempre ficava coisa para trás? Então, se a gente colocar processos e pessoas, a gente consegue fazer isso. Então, são medidas de qualidade para ganhar mercado. Pois, gente, o serviço ele é limitado ao tempo. Então a gente precisa entender isso, que a prestação de serviço ela é diferente de vender um produto, que eu posso ter um estoque na minha prateleira e eu vou lá e vou tirando aquele estoque e vou comercializando aquele produto. O estoque do serviço é o tempo das pessoas que estão ali atendendo. Então a gente precisa ter uma produtividade muito boa. Com processos e treinamento de pessoas, a produtividade vem automaticamente. E a gente pode estar sempre melhorando isso. Outra coisa que contribui muito na produtividade é a gente agilizar, né, a gente automatizar, a gente ter serviços que também são prestados para a gente, que podem facilitar a nossa vida. Será que a gente precisa fazer mesmo tudo? Será que a gente não pode ter uma empresa parceira como a Superlógica para trazer as soluções que você precisa para aumentar a sua produtividade?
Então, olhe lá o que a Superlógica tem, que pode ainda aumentar a sua produtividade. E palpabilidade, a gente fala que só de saber falar essa palavra já ganhou o mercado, né, já ganhou o dia. É como os clientes recebem esse serviço, como é que eles avaliam esse serviço. Então, é palpável essa diferença que você está fazendo nesse momento para eles? Por quê? Porque no produto a gente pergunta assim: "Ah, o produto é do tamanho que você pensou que ele era? Você gostou da cor do produto? Você, acha que ele vai servir, vai ter as atribuições que está dizendo que ele vai ter?" Então, né, eu sempre brinco, uma torradeira, né, ela está torrando direitinho o que você colocou lá dentro, o pãozinho que você colocou lá dentro? Ela está pulando no tempo certo lá o seu pãozinho para ele não queimar? Ou seja, é palpável. Mas e o serviço? Como que a gente pega o serviço? Então a gente tem que perguntar para esse cliente, e o NPS pode ser uma ótima estratégia para você. E é como o cliente vê a sua empresa, quais os resultados que você está trazendo para esse cliente. Quando a gente fala disso, muita gente fala que o diferencial da empresa é qualidade no atendimento, né, e qualidade de processos. E quando a gente pergunta para os clientes, não é bem essa a resposta que a gente tem. Então é importante a gente entender como que o cliente está olhando a sua empresa. E para que a gente usa os P's? Para você e sua empresa estarem sempre atualizados, para a gente estar sempre no mercado. Então os P's a gente não desenha só uma vez, a gente vai sempre mudando de acordo com as estratégias. Ele melhora o posicionamento competitivo da empresa, promove a aplicação dos recursos empresariais, então onde eu vou colocar pessoas, dinheiro, divulgação, promoção, otimiza o relacionamento com os consumidores, porque eu trago esse relacionamento mais para perto, traz o diferencial competitivo dos seus produtos, então a pessoa vai deixar de comprar de uma outra administradora ou de um concorrente, ou não comprava de ninguém, mas vai começar a comprar de você, porque ela acredita no seu diferencial. Faz os preços ficarem mais inteligentes. O que são preços inteligentes? Adequado àquele público-alvo que você está fazendo e abre o leque de oportunidades. Quando a gente usa os P's, a gente começa a enxergar oportunidades que antes a gente não conseguia ver no mercado. Então isso é muito importante também, porque às vezes a oportunidade está debaixo do seu nariz e você não está conseguindo enxergá-la. Vamos entrar nas dicas aí? Olha aí, ó, trouxe algumas dicas para vocês aplicarem no dia a dia, né. O marketing atrai segmento e gera leads e contatos, então o Sebrae, ele tem um material, o Bruno depois vai disponibilizar esse linkzinho para vocês, né, que é marketing e vendas, então dá para colocar todos os seus funcionários, todo mundo que está dentro da sua empresa, para ter contato com o que o marketing pode estar ligado a vendas. E por que eu trouxe esse conteúdo? Porque muitas empresas fazem marketing dissociado a vendas. Acha que venda é um departamento diferente de marketing. E a gente fala que o marketing, ele trabalha para trazer os leads de venda. Então, se o marketing não está trazendo isso, se cada um está correndo para um lado, tem alguma coisa errada. Então, vale a pena a gente acessar esse material, tá bom? Outra dica que eu trouxe aqui, ó, a gente falou de NPS, a gente falou de escutar o cliente, mas como que eu faço isso, né? Então, pesquisa de mercado. É sempre bom a gente estar fazendo. Aqui tem algumas dicas que são bem interessantes, que a gente pode estar fazendo, tanto qualitativo, né? Então, perguntar para poucas pessoas, mas que têm relevância no seu negócio, aqueles clientes que são realmente importantes para você. E também tem a quantitativa, que é para a gente abrir um novo mercado e saber se aquele produto, serviço vai ser bem aceito naquele mercado novo, tá? Um videozinho aí, para quem não gosta de ficar lendo muito, a gente traz em vídeo também, que é mais simples para a gente poder estar assistindo, tá bom? Tá o linkzinho aí também, o Bruno vai compartilhar com vocês. E a última dica aqui, ó, olhe para a Superlógica e veja se não há ferramentas para contribuir, né, para a aplicação dos P's e na sua estratégia de marketing. Por quê? Porque às vezes a gente não está olhando, a gente não sabe o que pode fazer para aumentar, principalmente a nossa produtividade e a nossa atração de clientes com coisas que já estão ali prontas para a gente aplicar no nosso dia a dia. Temos perguntas, Bruno? Ó, a gente tem aqui alguns comentários. O André Chaves comentou sobre o assunto que a gente estava falando das conexões, tá, Thaís? Sim. Em um dos condomínios temos a dona Adelaide, uma senhora da melhor idade, que não tem celular, e-mail e etc. Perguntamos, quem poderia adotar a dona Adelaide? Um vizinho dela imprime os boletos e entrega para ela os comunicados também. Achei super legal isso daí. E também o Grupo Legos.
Processos evitam erros ou minimizam eles. Isso daí tudo ajuda as administradoras e ajuda a gente a construir aí, né, um fluxo melhor de trabalho. Quando a gente tem um processo definido e as pessoas entendem cada ponto, cada peculiaridade de cada processo, a gente consegue fluir de uma maneira muito melhor. Muito legal. E assim, é legal, né, que adotaram a dona Adelaide, né, isso fica muito legal, porque você facilita e você aproxima as pessoas ali dentro daquele condomínio, né. E vocês viram que ele resolveu um problema que teoricamente seria da administradora? Porque se não esse vizinho não adotasse, né, se eles não tivessem encontrado essa solução, a administradora teria que imprimir e levar lá todo mês. Olha a economia de tempo que a gente está ganhando, e olha como foi legal alguém estar próximo da dona Adelaide. Então, isso faz toda a diferença. E nos processos, gente, é muito, muito, muito legal. Uma vez a gente fez uma ação junto a uma empresa, que era prestadora de serviço, e que a maior reclamação dos funcionários era que a impressora ficava muito longe. E daí e não tinha como mudar a impressora por uma série de aspectos, então as pessoas tinham que levantar e ir buscar as coisas que estavam imprimindo. E daí eles fizeram, né, como não tinha como mudar a impressora de lugar, eles fizeram uma ação de contar os passos, então, uma ação para bem-estar dos funcionários, e que a impressora era a melhor amiga dos passos do dia. Então, uma coisa que teoricamente seria um problema de processo, virou uma ação de bem-estar dentro da empresa. Então a gente também pode pensar em processos, não só como resolução de um problema, mas que um processo que é um problema, ele pode gerar uma coisa positiva dentro da empresa. Para o cliente interno, que são os funcionários, mas também, como no caso da dona Adelaide, para o cliente externo. Muito legal. Bora lá? Brand, gente, marca, né? Muita gente pergunta, né? Thaís, como que eu faço para determinar a minha marca? O que que a minha marca significa, né? Então, e a gente vê muitas pessoas, né, muitas empresas que criaram uma marca que tem a ver só para ela. Não significa nada para o mercado em si. E a gente brinca que a empresa ela não pode ser criada para o dono da empresa, né? Ela tem que ser criada para o consumidor final, para quem ele vai atender. Então, o que é brand? É um nome dado a estratégias de gestão de uma marca com o objetivo de torná-la mais conhecida, agregando valor e fazendo com que seja cada vez mais desejada. Então, eu preciso ser uma coisa que todo mundo queira, mesmo que aquela pessoa não mora num condomínio. Olha só, eu tenho que ser conhecido até mesmo por quem não mora. Por quê? Porque quando ele for morar no condomínio, quando ele estiver conversando com alguém que mora no condomínio, ele vai lembrar da sua marca. Então, olha que interessante. Como que a gente utiliza no nosso negócio, né? A gente precisa conhecer o negócio, então saber, ó, voltamos lá no objetivo, que objetivo ele quer atingir, qual a imagem que ele deseja passar, então quais são seus valores, qual é o propósito da sua empresa e como ela será exposta, qual a estratégia de comunicação, né? A identidade visual da marca. E aqui que pega. Muita gente acha que o brand é o logo. E na verdade não é, né? O logo, ele é uma parte do brand, né, porque o brand mesmo é como que esse negócio vai ser visto pelo mercado, então como que você vai expor isso. Já vi marcas lindas, maravilhosas que não diziam nada para ninguém, né, e outras marcas que são bem simples e que contam na verdade o propósito daquela empresa estar ali. Então a gente tem que pensar na cor, a gente tem que pensar na letra, sim, a gente tem que pensar no logo sim, mas a gente também precisa pensar na estratégia de divulgação e o que que aquela marca significa para aquele mercado. Como que a gente faz isso? Tem algumas etapas. E aqui eu vou dar uma sugestão para vocês. Anotem em qual etapa, o que vocês já fizeram para o seu brand. E se a gente estiver na metade, ou se a gente ainda nem começou a fazer isso, vamos fazendo passo a passo para a gente poder estar evoluindo aí com a nossa marca. Primeira etapa, análise da empresa, né? Se a sua marca represente e atinge o público-alvo que ela quer chegar. Então, eu vejo muitas vezes empresas que escrevem nome em inglês, e só que o público-alvo que vai ser atingido não entende inglês e fala o nome errado da marca, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente saber, se é legal, se não é, né? Como que a gente vai chegar naquele público-alvo. Defina o propósito. Para que essa empresa existe? Né? Qual que é o nosso propósito? E lembra quando tinha assim valor, visão, missão, né? Agora a gente reduziu para propósito. Então, para que a sua empresa existe? Qual que é a essência? O que ela
quer refletir, quais são as suas crenças. Então isso pode ser colocado também e pode estar refletido dentro do seu brand. Promessa da marca, né, o DNA, o que que é essa como que ela se conecta com esse cliente, como é que ela chega nesse cliente, né. Então como que ela vai atender as necessidades. Vocês estão vendo que a gente está voltando lá para trás, falando de algumas coisas que já deveriam estar definidas? Então eu acredito que vocês já estão mais para frente nessas etapas, porque isso já está pronto, hein. Características da marca, atribuições, benefícios, personalidade, cultura, valores, né. Se ela é uma marca sã, quais são as cores, os formatos, as fontes. Aí que a gente vai começar a definir o logo. Então, se a gente já tem um logo pronto, ele está refletindo as etapas anteriores? Se a gente não tem, ou se a gente está numa fase de transformação, é interessante a gente olhar para isso antes de fazer as alterações. Defina o posicionamento. "Ah, meu O ficou para baixo ali, olha". Ocupar uma posição de liderança, um destaque. Então, dentro daquele setor, eu tenho que ter um destaque. As pessoas têm que olhar para a minha marca e saber quem eu sou, o que que eu vendo, né. Desenvolver identidade visual, olha lá, a imagem, né, reconhecível aos olhos dos consumidores. Na identidade, aí ficou também para fora lá do meu quadradinho, ixi Maria. E a gente está colocando ali, ó, tipologia, cor, embalagem, site, rede, ou seja, não é só o logo, é tudo que a gente vai trabalhar depois que vem no logo. Adeque seu logo, olha lá. Aí a gente chegou, ó, fiz tudo isso em um logo. Será que ele está certinho? Será que eu não preciso mudar? Então a gente adequa ali. E cria o manual da marca. Por quê? Processo. Porque senão as pessoas não vão saber como que elas usam aquela marca. Então a gente precisa colocar num processo direitinho para que todo mundo saiba como que a gente precisa utilizar aquela marca. Simples assim. Quando a gente faz isso, a gente consegue vir já para os benefícios. Então, o que que o brand vai me trazer de bom? Ele vai trazer a gestão da marca, a estratégia, a qualidade, quem que a gente quer atingir. E aquela marca vai ficar muito conhecida. Tem uma marca aí de refrigerante, né, gente? Que a gente conhece pela cor, né? Então a gente já sabe qual é a marca, pelo tipo de letra que ela tem. E a gente sabe o que que ela vende. Então, a gente quer que a sua marca também seja reconhecida por isso. Maior adesão e fidelização de consumidores. Por quê? Porque a hora que ele olhar, ele vai saber que aquilo é seu. Geração de valor e diferencial competitivo. Então a gente vai estar no mercado sendo diferente, porque a minha marca ela é forte. Ser lembrado como uma marca de referência por pontos positivos. Eu conheço algumas marcas que não são lembradas por pontos positivos, né? Que são lembradas por reclamação. Então a gente não quer isso, a gente quer ser lembrado como uma referência. E estar no subconsciente dos consumidores. Quando perguntar, sobre administradoras de condomínio, quem que ele vai lembrar em primeiro lugar? A sua. Então, isso é muito importante. Tem até alguns produtos que viram, né, que a gente acaba lembrando, transforma aquilo no nome do produto. Então, a gente quer isso para vocês, tá? Dica! Olha lá, como escolher as melhores opções. Então, a gente trouxe um conteúdo aqui, como anda a identidade visual da sua empresa. É um material do Sebrae, ele tem vídeo, ele tem esse passo a passo para você fazer a análise, e ele é muito interessante, porque hoje a gente tem uma consultoria do Sebrae que ela é feita pelo WhatsApp, e vocês podem mandar lá para ela chama Silvia, a nossa agente lá de comunicação, e vocês podem mandar para ela que ela também faz uma análise lá para vocês, tá bom? Então é bem interessante. Agora, se eu trabalho com uma agência que já está me ajudando, se eu estou num processo aí de desenvolvimento, é muito interessante também vocês entenderem esse material para a gente saber o que perguntar, para que lado ir, né? Não colocar uma cor só porque eu gosto daquela cor, né? E sim, tá com direcionamento. E lembra da pesquisa de mercado que a gente falou antes? Aqui também vai dar algumas dicas super importantes para vocês. Legal? Podemos ir para o digital, Bruno? Temos perguntas sobre brand? Temos algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar esse minutinho para responder. Ó, Legal. todo o conteúdo fica lá disponível na nossa universidade condominial. Se você não recebeu o convite ainda para acessar, esse convite é enviado no final de cada módulo, no dia seguinte, após cada módulo.
manda um e-mail para a gente, acelera@superlogica.com, que a gente envia, eu envio para vocês de novo o convite, viu? Os links, todos esses itens que a Thaís está falando, dos vídeos e tudo mais, fica na apresentação e também na plataforma, tá? A gente não envia por e-mail, não. Quero que vocês acessem lá a Universidade Condominial. Tem um pessoal aqui comentando umas coisas super legais sobre marca forte na região onde eles atuam. Eu fiz um comentário aqui que tem uma administradora, Thaís, que eu acompanho todas, tá? Já tem quase 5 anos de mercado aqui, tendo contato com as administradoras, eu conheço o loginho de cada uma ali. Tem uma que ela faz um contato com a marca muito interessante. O logo dela é um favo de mel. Aí você fala assim, mas um favo de mel? Sim, fugiu daqueles prédiozinhos, fugiu do desenho da casinha. Mas o favo de mel é um condomínio das abelhas, é onde as abelhas moram ali. Olha a conexão que ela faz com outro item. Então, assim, às vezes, fugir um pouco do convencional, do padrão, faz aquilo ali virar um ponto de contato e referência da sua marca, ser lembrado por isso. E daí a pessoa fala assim: "Ah, é aquela administradora da casinha das abelhas, né". Então é muito legal, porque colmeia realmente é um condomínio, né. Bora lá para o marketing digital. Pessoal, por que que as pessoas te seguem nas redes sociais? A primeira coisa que eu venho falar aqui é uma dica muito, 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 muito importante. Então vocês anotem aí, que essa dica não está escrita aqui, mas ela é essencial. Quem ainda não está nas redes sociais, precisa estar. E quem está, precisa estar presente. O que que isso significa? Já atendi vocês, né, algumas administradoras de condomínio, que tinha post uma vez por mês. Eu falo que não é outdoor, que a gente troca só uma vez por mês, tá? A rede social, a gente precisa ter frequência, então isso é muito importante. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que eu preciso ter uma audiência, pessoas me seguindo, que realmente queiram comprar o meu produto e serviço. Então aqui, hashtag fica a dica, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois que vocês saírem daqui, é entrar nas redes sociais de vocês e tirar as pessoas que não vão comprar dentro da rede social. Tem parente na rede social? Mãe, vó, tia, tio, sobrinho. Se eles não vão comprar o produto, a gente precisa tirar. Por quê? Porque eles querem ajudar muito a gente, né? E eles, sempre que a gente postar alguma coisa, eles vão ser o primeiro lá a dar o coraçãozinho pra gente. E as redes sociais, todas elas são robôs, né, algoritmos. E eles ranqueiam por quem dá primeiro o nosso coraçãozinho. Então, se a minha audiência está voltada para esse perfil, ele vai ranquear aquilo para pessoas que têm o mesmo perfil dessas pessoas que estão dando coraçãozinho. E aí eu não vou alcançar o meu objetivo. Tem muita gente também que coloca os funcionários lá para curtir. Se os funcionários moram em condomínios administrados por vocês, ótimo. Se não, também não vale a pena fazer esse processo de ranqueamento, porque senão vai mandar para pessoas que não têm interesse em comprar naquele momento. E daí as pessoas voltam para mim e falam assim: Thaís, a minha rede social não dá resultado. E eu falo: não dá resultado, primeiro porque está acontecendo esse ranqueamento que não é legal. Combinado? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Mas por que que as pessoas que estão lá de verdade, que querem comprar de você, estão lá te seguindo? Porque você as inspira, porque elas buscam conteúdo e conhecimento, porque você ensina sobre algo e porque elas querem ter a vida que você tem. Olha só que interessante. Todo mundo que tem rede social quer ver a vida do outro, né? Mas não precisa ser a minha vida particular, né, gente? Pode ser a vida da minha empresa. E quando eu mostro a vida da minha empresa lá, eu estou mostrando como eu atuo. E as pessoas amam saber como você atua. Então, se você está seguindo esse roteirinho, porque você está conseguindo inspirar, está tendo conteúdo e conhecimento, ensina alguma coisa e está mostrando a sua vida da empresa, está super legal. E elas também querem comprar de você. Então, é muito importante lá nos nossos coraçõezinhos, lá nos nossos comentários, a gente ter pessoas que já compram da gente, porque isso valida as outras pessoas que querem comprar. Então, isso faz muita diferença. Então, a rede social, ela deve sim ser utilizada para vender produtos e serviços que vocês estão disponibilizando naquele momento. Thaís, aproveitando, vou dar um exemplo. Quantas vezes você já comprou porque olhou lá naquele marketplace aqueles comentários de alguma venda que foi feita ali que você falou, mas será que isso era bom mesmo? E alguém comentou, gostei, chegou no tamanho certo, veio do jeito correto. Então, as redes sociais é o marketplace da sua administradora. Seus serviços estão lá,
quem compra de você, né? Os seus clientes estão comentando lá, então utilize elas para aproveitar, para promover as suas vendas. E aproveitando também, fazer um link, né? Todo mundo aqui já vendeu alguma coisa em casa para algum familiar, né? Enfim, já vendeu algum. Eu costumo dizer que as mulheres sempre têm aquelas semi-joias que elas vendem. Todo mundo da família compra. No mês seguinte, eles compram de novo. É a mesma ação que a Thaís falou do Instagram. Se toda vez que os meus posts, os meus familiares, as pessoas daqui da minha administradora forem as primeiras a curtirem, as únicas a comentarem, no mês seguinte elas não trazem renda, elas são só pessoas que amam o seu produto, né? Ou que te apoiam, que estão te incentivando. Mas você precisa dos seus clientes curtindo para esse conteúdo chegar para ele. Precisa dos seus clientes comentando. A administradora é boa de verdade, ela faz, ela atua de verdade. O de casa a gente sabe que ele vai comentar alguma coisa positiva. Então pensa nisso. E uma coisa que é interessante que o Bruno acabou de falar é que a gente vai nos comentários ler e a gente não conhece aquelas pessoas, né, que estão comentando ali, mas a gente acredita nelas. Por quê? Porque são pessoas que pagaram por aquele produto ou serviço e estão falando que foi legal. Porque o dono da empresa, ele sempre vai falar que a empresa dele é boa, né? É estranho se ele falar que não é, né? Então a gente vai nos comentários ver o que as pessoas estão falando, porque elas pagaram por aquele produto ou serviço e elas estão me indicando. Então isso a gente chama de validação social, ou seja, são pessoas que a gente não conhece dizendo pra gente que vale a pena comprar. E é isso que a gente quer que vocês tenham, porque quando as pessoas fazem isso, elas realmente compram, elas acreditam naquilo, né? E para tudo isso dar certo, a gente precisa ter um planejamento. Então eu vejo muitas, administradoras de condomínio que ficam muito tempo sem postar, né, e falam: "Ah, eu não tenho ideia do que postar, tal". Eu falo: "Gente, hoje em dia tem várias coisas que a gente pode estar utilizando aí para fazer esse planejamento", a gente vai falar de algumas delas aqui, mas é muito importante a gente entender que esse planejamento tem que ter a ver com a vida do que os condôminos estão passando, então quem a gente está administrando, isso é muito importante, a vida da nossa empresa, o dia a dia da nossa empresa. Todo dia você tem coisa nova acontecendo dentro da sua empresa, né? Então você pode estar colocando isso também. E também pensar no que está acontecendo fora. No Brasil e no mundo, como eu digo para minha filha, né? Vamos ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo para a gente poder fazer as conexões. Então, vamos fazer o planejamento. Thaís, qual que é o ideal de planejamento? Eu sempre brinco que o ideal seria a gente conseguir fazer o mês inteiro, né? Já deixar mais ou menos planilhado que a gente quer colocar o mês inteiro nas redes sociais. Ah, não consigo. Uma semana. Vamos fazer o teste? Se a gente consegue planejar de semana em semana? Só que a gente sabe que no meio dessa semana a gente vai ter que começar a planejar a semana seguinte, né? Porque senão a gente não vai dar conta de produzir tudo aquilo que a gente precisa. Vamos fazer assim? Para isso, a gente tem algumas ferramentas que podem te ajudar. O funil de marketing digital. O que é esse funil? Ele é igualzinho o funil de vendas, gente. E ele é utilizado para a gente atrair os nossos clientes. Ei, eu estou aqui, olha eu aqui, né? Então, posts que atraem esses clientes. Captação de novos leads, então a gente tem que pôr uma isca lá, clique aqui para saber mais, né? Deixe o seu contato, fale conosco, quer trocar isso aqui por alguma outra coisa, um conteúdo, né? Que daí a gente já está falando também de conhecimento, então a gente está trocando coisas, isso é bem legal. Se conectar, criar empatia, mostrar o dia a dia. Eu falo que gente gosta de olho humano. Então a gente gosta de que as pessoas estejam lá falando com a gente. Então isso é muito legal, essa conexão. E entender a necessidade e adequar a oferta para a gente vender. Eu brinco que aqui nas redes sociais a gente vende sem vender, né, sem falar a palavra venda. E a gente vai falar assim: "Isso atende à sua necessidade". E quando a gente fala isso, a gente está levando essa pessoa a acreditar e a comprar da gente, porque ele vai ter uma necessidade, um desejo atendido. Aqui eu sempre brinco que eu falo que um dos maiores desejos, assim, dos condomínios é não ter problemas jurídicos, né, gente. Então se a sua administradora, promove isso, né, olha, eu tenho tantos condomínios que eu atendo que eles não têm problemas jurídicos. Isso não dá uma credibilidade, uma confiança? Será que não faz vender? Será que os outros condomínios não comprariam você? E os controles das finanças, então? Aqui as prestações de contas são sempre, ó, 10, sempre aprovadas na primeira assembleia que vem, porque a gente trabalha com transparência. Será que isso também não traz credibilidade e faz com que as pessoas queiram que o condomínio que elas morem tenha a sua administradora? Estou falando para você me comprar? Não, mas estou mostrando resultados que fazem aquela pessoa me desejar. Então, eu falo que todas as administradoras deveriam estar entregando isso, mas será que elas entregam?
Será que elas entregam do jeito que você entrega? Será que elas estão utilizando ferramentas que mostra isso para os condôminos? Então a gente pode estar trabalhando aí nesse entender a necessidade e adequar essa oferta de produtos e serviços que a gente tem. Eu, já morei num condomínio bem pequenininho, Bruno, que assim, sabe aquelas uma torrinha só que tem, o 10, 12 apartamentos, acho que tinham 12 apartamentos. E lá morava muito idoso e eles queriam que a pessoa da administradora fosse lá pelo menos uma vez na semana. Então é uma necessidade que eles tinham. Será que a sua administradora é a administradora certa para aquele tipo de cliente que está ali? Então lá a gente mudou de administradora, porque eles queriam que tivesse uma pessoa que fosse uma vez por semana lá, fazer toda essa checagem. No outro condomínio que eu morei, que era um condomínio gigante, que tinha 400 apartamentos, a administradora tinha uma pessoa full time lá, porque era muita demanda. Então a gente vai mudando os processos e era uma outra administradora que poderia estar atendendo. E isso, claro, tem um valor para quem está morando ali. Então a gente fica conectado. No primeiro prédio lá de, acho que eram 8 apartamentos, 8? 12 apartamentos. A pessoa da administradora conhecia todo mundo pelo nome, né, e quando, não descia para falar, porque eles davam docinho, bolacha, chazinho para as pessoas que iam lá, né, a pessoa ele subia para saber se estava tudo bem com a pessoa que estava lá. Então isso fazia uma conexão gigantesca, né. Só o meu apartamento ficava o dia inteiro vazio, que ela nem me conhecia, depois que eu fui conhecer ela, né, que eu era um pontinho fora da curva ali dentro do condomínio. E o que os clientes esperam do seu conteúdo? Boas histórias, autenticidade, seja você mesma, né. Mostre as pessoas que trabalham com você do jeito que elas são, né. Não precisa produzir muito. Vídeos curtos, porque a gente gosta de videozinhos bem pequenininhos. Não forçar a tomada de decisão, então não ficar: "Compra, compra, 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 eu sou melhor, melhor, melhor", porque isso, parece que você está querendo empurrar uma coisa para aquela pessoa e a pessoa não gosta. E recomendações confiáveis, que aí as validações sociais, né. Então, a gente precisa ter isso. Marca lá no papelzinho quando a gente for fazer o planejamento, o que que a gente precisa ter? Boas histórias, vamos contar uma história. Autenticidade, vamos mostrar quem nós somos de verdade. Vídeos curtos, né, então a gente vai marcando isso lá no nosso planejamento e vai colocando isso em prática. E quem que pode me ajudar, Thaís, para promover tudo isso, né? Ele é meu amigo inseparável, né, o ChatGPT, eu não sei se vocês já usam, mas ele ajuda muito na criação. Só que a gente precisa saber o que que a gente quer pedir para ele. E quando a gente vai escrever, né, que são os prompts que a gente fala, né, as perguntas que a gente faz lá, o textinho que a gente escreve para ele poder criar em cima disso, a gente precisa determinar para quem é, onde vai ser usado, que tipo de objetivo a gente quer alcançar. Então isso é muito importante. Coloquei aqui, né, o QR Code para quem nunca entrou no ChatGPT, eu não tenho uma conta lá. Esse é do gratuito, né, então a gente pode estar acessando o ChatGPT de forma gratuita, mas ele também tem a forma paga. E na forma paga, inclusive, ele dá acesso às imagens para a gente já criar os posts. Então a gente cria lá o roteiro, né, que a gente quer, um planejamento, ele planeja para você, ele já dá a indicação das hashtags, a gente pode colocar como texto, colocar quais são os descritivos que a gente quer, determinando o público, e no pago ele inclusive faz as artes. De verdade, eu não gosto muito das artes que ele faz não, sabe gente? A gente usa como base, mas eu acho legal a gente colocar algumas coisas que sejam da sua empresa real, porque daí fica mais autêntico, né. Se a gente trabalha só com imagens do banco de imagens, quando a pessoa vai lá na nossa empresa, ela fala: "Nossa, mas eu pensei que era diferente", né. Então, eu acho que a realidade fica mais legal, mas a gente pode utilizar até como uma inspiração, né. Ó, aproveitando sobre o chat, é só ter cuidado dentro das informações e o chat não é um Google, não é um local para você pesquisar. Tem que checar sempre as informações que estão lá para validar se estão certinho. Não vai colocar nenhum dado sensível da sua administradora, dos seus clientes lá, porque pode ser que aconteça alguma coisa. Não estou falando que acontece, mas pode ser que aconteça. Então, Bruno, preciso criar um post para o Dia das Crianças, para um feriado, para enfim. Não sei o que escrever. Vai lá, conta a sua historinha rapidinho, ele vai te trazer algumas sugestões. Eu sempre costumo pedir para ele assim, me dê 2, 3 sugestões, porque a primeira às vezes nem sempre eu gosto. Então traz uma lá, você constrói, você dá o seu jeitinho e facilita lá para você. É para pensar coisinhas rápidas, para te ajudar com coisas do dia a dia. Isso mesmo. E uma coisa que é importante, né, como o Bruno falou, a gente tem que olhar o português, se ele escreveu direito, tá gente, porque às vezes ele erra. Ele faz uma compilação do que ele encontra.
né, de informações. Então é importante a gente conferir essas informações se tem a ver, por isso que eu sempre falo, usa, né, mas você sempre coloca lá, o que você quer sem compartilhar os dados sensíveis. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele está compartilhando com você aquelas informações, ele está escrevendo aquilo para você, ele pode pegar as informações que você está colocando lá no prompt e disponibilizar para outras pessoas, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá. Aqui eu coloquei alguns comandos que são interessantes vocês usarem, né. O tom, você quer ser mais alegre, triste, você quer ser mais descontraído, mais formal, então isso também ele dá um direcionamento. Atue como um então, atue como uma que deseja falar tal coisa, então isso é muito importante. Indique objetivo, para que as pessoas acessem o determinado processo, ou para que as pessoas entrem em contato, ou para que elas façam a reserva, ou porque elas, imitam o boleto, né. Então a gente pode estar colocando qual é o objetivo que a gente quer. Liste palavras-chaves a serem usadas. A gente pode colocar algumas palavras que não podem faltar ali. Então, você pode escrever um textinho e coloca assim: "Nesse texto eu preciso que as palavras conecte, insira, contacte", algumas palavras que você quer que ele faça, que ele coloque naquele texto, ele coloca isso. Indique algumas limitações. Eu não quero que utilize palavras que indiquem tal, contexto, então ele também coloca ali. Especifique o público-alvo, então é direcionado para o condomínio, às vezes a gente pode colocar até o nome do condomínio, se vocês tiverem, ou se você colocar assim: "Eu quero que fale com o público mais jovem, do que moram em condomínio", então a gente pode colocar. Terminologia, diga se há termos técnicos que precisam ser evitados. Por quê? Porque muitas vezes a gente usa no nosso dia a dia, mas o nosso cliente não vai entender. Então a gente pode até escrever no texto, mas ó, transforma essa parte técnica de uma maneira mais simples de ser entendido. Peça exemplos práticos, então traga alguns exemplos, inclua uma chamada para ação. Se a gente tem que fazer uma ação, clique aqui, fale conosco, compre agora, né? Pode até ser compre agora, ou faça a sua reserva já, né? Promova alguma coisa, você pode colocar, essa chamadinha para ele fazer naquele momento para você, tá. Então são dicas bem interessantes. Pessoas que te seguem porque você as ajuda de alguma maneira. Então, as pessoas, elas querem estar nas redes sociais, elas estão lá, porque elas acreditam que a sua empresa, além de resolver um problema para elas, está ajudando elas naquele momento. E ajudar não significa só, "Ai, está me ajudando porque está resolvendo um problema X". Às vezes você está ajudando ela porque você colocou um meme lá e ela se divertiu e naquele momento ela precisava daquilo, né, ela precisava se distrair. Então são coisas que a gente pode estar fazendo para ajudar aquele cliente. E é importante a gente entender o público-alvo para a gente saber o que eles precisam, né, naquele momento. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais resultado você tem. E às vezes o ajudar não é só eu estou vendendo alguma coisa para aquela pessoa, então ela me ajudou, eu ajudei ela, né, foi ótimo, mas às vezes eu não vendo aquilo que ela está pedindo naquele momento, mas eu indico alguém que faça, ela vai lembrar da sua empresa. Olha que interessante. Então fala assim: "Olha, eu precisei de tal coisa, a administradora de condomínios não podia fazer naquele momento, mas me indicou uma outra pessoa que podia", e ela vai lembrar de você como referência. Então, é muito interessante, quanto mais você ajuda, mais você traz esse diferencial, né. Então, é muito mais do que vender, gente, é estar presente nas redes sociais para atender essas necessidades. E aqui a gente sempre pergunta, né, qual problema você resolve? Então, quando a gente vai fazer a programação, o que eu quero colocar em destaque, né, essa semana, esse mês, o que eu vou falar? Eu vou falar do Dia dos Pais, mas qual problema eu vou resolver falando parabéns para os pais que estão ali naquele condomínio, né? Então, como o Bruno falou da reserva da churrasqueira, ó, foi super legal. Por quê? Porque você está resolvendo um problema, né? Você não está só falando parabéns. Então, isso é muito legal. A gente sempre coloca qual problema resolve diante de cada objetivo que a gente tem. E linka sempre um produto e serviço que a gente pode estar atrelando para aquele cliente. Use as postagens para mostrar isso. Mostre que você tem essas soluções para aquele cliente poder te comprar. E aqui eu trouxe alguns exemplos, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ai meu Deus, mas como que eu faço? Eu não tenho ideia", tal, né. Então,
trouxe exemplos da Superlógica para vocês, ou seja, não precisava nem a Thaís estar aqui, é só entrar lá na Superlógica, né, nas redes sociais da Superlógica, para a gente poder ter umas inspirações muito legais, né. Então aqui a gente está falando do conhecimento técnico, está mostrando como que vai ser, né, o Next é um deles, né, Bruno? Né, a gente vai estar divulgando, conectando, trazendo novas oportunidades desse conhecimento estar acontecendo, então isso é muito importante. Se a sua empresa faz isso, mostra um dia de treinamento, olha a postagem que a gente vai fazer aqui, ó, a equipe passando por uma capacitação. Isso está mostrando que vocês estão atrás de conhecimento técnico, e isso valida você diante dos seus clientes. Sabe quando a empresa escreve assim, ó, no mercado desde 1986? Eu falo que pode ser bom e pode ser ruim. Por quê? Pode ser bom porque está mostrando credibilidade diante do mercado, mas pode ser ruim porque ficou parado no tempo e está fazendo a mesma coisa desde 1986. Então, se eu tenho uma administradora que está há muito tempo no mercado, mostra como ela evoluiu, mostra tudo que ela está fazendo para melhorar o seu conhecimento técnico, as suas atualizações, para trazer isso para o seu cliente. Isso funciona super legal. A outra coisa que a gente pode fazer são as dicas. Olha quem está aqui dando dica pra gente. Quem será essa criatura que tá aí? Meu Deus. Acho que tá saindo sem áudio pra eles, mas ó, toda vez que vê dica minha, que vê lá no Instagram da Superlógica, vai aparecendo lá, vai lá, Que curte, legal, né? comenta. Muito legal, né? Vou voltar aqui só um pouquinho, gente, para a gente falar das dicas, né? Vocês viram que o Bruno está dando a dica de hoje, né? Então isso é muito legal. O que que vai acontecer? O que que você tem para fazer? Uma coisa que é interessante que às vezes as pessoas não usam é que dentro lá do Instagram a gente pode colocar assim, ó, melhores amigos. O que que são esses melhores amigos? São grupos que a gente pode selecionar e naquele momento mandar aquela postagem só para aquele grupo. Olha que interessante. Se eu quero fazer uma ação específica para um determinado condomínio ou para alguns condomínios que têm coisas em comuns, eu posso separar e mandar só para eles aquelas dicas. Olha, um grupo VIP. Dentro do WhatsApp a gente não consegue fazer isso também? Consegue. E uma outra coisa que eu vejo muito vocês usando, é assim, tem muita gente usando o Instagram. Ai, li essa semana que o Orkut vai voltar, gente. Ah, meu Deus, será que a gente vai aderir de novo ao Orkut, né? Mas no Orkut a gente tinha que ser convidado, né, para entrar. E no Instagram é uma rede que está crescendo muito, muito utilizada, mas às vezes a gente esquece das outras redes. Sei que o Aldo conversou com vocês um pouquinho aqui, quem assistiu, quem não assistiu, vai lá e assiste gravado, falando sobre o LinkedIn, né? Então, para a gente fazer as conexões empresariais, ele também funciona super bem. E o TikTok? A gente acha que é só para dancinha, mas não, ele está numa crescente de audiência entre as pessoas de maior idade. Então a gente precisa estar colocando também em outras redes sociais para a gente estar aderindo. As dicas funcionam super bem lá dentro do TikTok e também tudo que está acontecendo na nossa empresa no dia a dia, né? A gente vai ver aqui que eu até peguei uma dica lá um post lá do TikTok da Superlógica. Então vocês estão utilizando? Será que vocês estão fazendo parte disso? E memes, quem que não gosta do meme, né, gente? Olha lá, olha, a gente coloca aqui os memes como uma atração para os nossos clientes. Quando a gente quer atrair um novo público ou quando a gente quer engajar esse público, os memes funcionam super bem. Então a gente pode estar utilizando eles. Muitas vezes a gente fala, eu não tenho criatividade, não consigo fazer o meme. Posso pegar um meme lá da página da Superlógica, baixar e falar que foi lá da Superlógica que a gente utilizou? Pode, deve. Então a gente não precisa ficar criando isso, a gente pode estar eu falo que no mundo nada se cria, tudo se copia, né. Então a gente pode estar, colocando isso como uma ação dentro das nossas postagens, e vocês vão ver que vai ter grande audiência. Geralmente os memes trazem um engajamento super legal para aquela página, mas ele tem que ter a ver com o que você está fazendo, né. Olha, esse daqui que a gente colocou aqui é do dia do zelador, né, te socorre na hora do aperto, te atualiza das novidades, e sempre colocando com um objetivo, não é um meme solto, tá, gente? Olha outra coisa que a gente trouxe aqui, né, contar história. Pode ser a história de alguém que trabalha dentro da administradora, pode ser a história de dentro de um condomínio, pode ser a história de alguém, de um morador, né, que está ali, pode ser a história da empresa de vocês. E aqui a gente trouxe, né, de 11 de fevereiro, do Dia do Zelador,
ele contando a história dele. A gente vai ver só um pedacinho, mas depois vocês ficam com ele todinho para vocês, tá bom? Para vocês verem. Vocês viram que legal, gente? Ele perguntou para o administrador como que ele poderia conquistar uma profissão. Olha a importância desse administrador dentro da vida dessa pessoa. E isso comove, isso traz a realidade. Então, vamos pegar aqui o que foi colocado aqui de como que a gente pode emitir o boleto para o vizinho e tal. Poderia ser uma bela história? Você acha que as pessoas não iam ficar sensibilizadas por essa história da dona Adelaide? Adelaide, né? Não errei o nome dela, né? Como que a gente pode trazer isso no dia a dia da sua empresa? E eu tenho certeza que você tem um monte de histórias legais para você estar postando aqui. E fazer sempre o vínculo com aquilo que a gente está querendo falar, né? Comemorar o objetivo que a gente vai estar trazendo. Olha esse aqui, os bastidores. Esse eu peguei do TikTok lá da Superlógica. O que é legal aqui, gente? É que esse post lá no TikTok, ele teve mais visualizações do que alguns posts que a Superlógica faz no Instagram. Então aqui eu falo que cai um mito, né, que o TikTok não é voltado para o público de vocês, né. Então eu quis trazer esse, porque estava falando de bastidores, tem muitos outros lá falando de muitas coisas legais. É legal que a Superlógica não usa o mesmo conteúdo no Instagram e no TikTok. A gente sabe que é complicado fazer isso, né, nas empresas menores, mas você pode selecionar alguma coisa que seja específica e postar só em um. Fiz 3 vídeos hoje, um eu vou colocar no Instagram, um eu vou colocar nos stories, né, um vou colocar no Reels, um vou colocar nos stories e o outro eu vou postar lá no TikTok. Funciona. Posso repetir o conteúdo? Pode também, mas muitas vezes é o mesmo público que está vendo, tá? Mas a gente está buscando uma audiência melhor, uma audiência maior, e eu falo que quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é comprado. Então, quanto mais eu for visto, melhor. A gente tem que fazer as interações, as enquetes, né. Eu conheço bastante gente que fala assim: "Ah, eu não gosto de fazer enquete porque ninguém responde", né. Eu falo que tendo uma primeira resposta, você compartilhando uma primeira resposta, as outras pessoas começam a responder. E aqui tem um detalhe, né, gente, se uma pessoa responder, uma só, vai dar lá 100%, não aparece o número de pessoas que responderam. Então, tá valendo também, tá. Mas quando você compartilha, eu falo que é o efeito manada, as outras pessoas começam a compartilhar isso. E é importante a gente compartilhar as respostas, porque senão fica uma enquete por uma enquete, e as pessoas querem saber. Uma outra coisa que acontece é que quando a pessoa clica, ela já vê a resposta, né, automaticamente, mas você quer que mais pessoas vejam e mais pessoas possam estar contribuindo com aquela interação. Quanto mais a gente faz, mais a gente leva as pessoas para o conteúdo, mais as pessoas ficam fixando na sua marca, e as pessoas gostam de ser participativa. Então, vale muito a pena a gente fazer as enquetes aí, ó. Eu coloquei lá, né, Sincerão assembleia versus Assembleia Condominal, qual você prefere, né? E daí as pessoas vão clicando lá para vocês poderem ter ideia. E aqui, a validação social eu trouxe, né, eu gosto bastante do jeito que a Superlógica coloca, porque na tela inicial ela coloca uma chamadinha lá, né, com umas aspas do que a pessoa falou, então se eu não tiver tempo, se naquele momento eu estou passando rapidinho e eu não assisti o vídeo, eu já tenho um resuminho ali do que aquela pessoa falou, né. Então, o Inadimplência Zero traz previsibilidade ao caixa e o síndico consegue trabalhar dentro de uma previsão fixa. Isso chama atenção para eu poder ir assistir o vídeo. Eu sou diretora da RB, administradora de condomínios aqui de Rio Claro, e eu queria falar um pouquinho para vocês do impacto que teve, que os condomínios, né, tiveram com a contratação da Inadimplência Zero, junto à Superlógica. A maioria dos condomínios que optaram pela contratação eram condomínios que tinham uma inadimplência que vinha prejudicar o fluxo do caixa. Sabemos que teve várias. Vou voltar só um pouquinho. Vocês viram que ela falou qual era ela falou o nome da empresa dela,
da onde ela é, ela falou qual é o produto que ela utilizou e por que ela utilizou, né, para qual público-alvo e qual o resultado que eles tiveram. Se você, que é administrador de condomínio, e tiver, condomínios com os mesmos problemas, você acha que não está valendo a pena contratar esse produto? Levar esse serviço para o seu condomínio e fazer com que ele tenha um resultado positivo? E não é a Superlógica vendendo, é uma pessoa que comprou e está aplicando e está trazendo qual foi o resultado que aconteceu. Então, isso é muito valioso. E eu tenho certeza que vocês, aí na administradora de condomínio de vocês, têm resultados assim que vocês já podem estar mostrando. Então, eu acho que vale muito a pena. E daí a gente vem para a venda, né? Automatize os processos financeiros da sua administradora. E daí tem porquê que você pode automatizar, sem dizer compre. Olha que legal. Não estou falando nada, né? Não estou falando assim, compre o produto que isso vai. Não, eu estou falando qual é o produto que eu tenho, para que ele serve, quais os resultados ele vai trazer. E depois, no final, eu coloco lá um botão de ação. Quer saber mais? Quer comprar agora? Precisa de maiores informações? Clica aqui. E daí você clica e vai ter essas informações e isso vai sim se converter em venda. A gente chama que isso é captação de lead, né? Que tá lead quente, lead que está querendo comprar. Então, a gente precisa fazer isso também nas redes sociais. E por último, a gente vai falar das conexões, né? Que são, lembra que eu falei o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então aqui a gente trouxe fatos sobre a Vila dos Atletas, né? Das Olimpíadas e que tem a ver com condomínio. Olha que legal esse paralelo que a gente pode estar fazendo do dia a dia, do que está acontecendo fora para a realidade que vocês têm dentro. Isso é muito legal. Por quê? Porque estava todo mundo ligado nas Olimpíadas. E quando você vem com conteúdo assim, você traz soluções também para aquele condomínio, pensando fora da caixa, né? Fazendo essas conexões que teoricamente você acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Agora vai começar a Paralimpíada, né? Olha lá, vai ter Vila Olímpica, já chegaram os atletas, chegaram antes de ontem lá em Paris, aqui do Brasil, e a gente tem ótimos resultados na Paralimpíada. Então, olha que legal a gente poder aproveitar esse tema que está acontecendo na atualidade para a gente tratar de ações e colocar os nossos serviços e produtos com visibilidade para esse público que está lá nas redes sociais. E tem que usar os influenciadores, né? Então, dentro dos condomínios, dentro das administradoras, dentro da sua cidade, regionalmente, a gente tem influenciadores que podem fazer as pessoas tomarem decisões. Eles são essenciais. Então, use. Às vezes, você tem dentro da sua própria equipe, você tem um vendedor, você tem um administrativo, você tem uma pessoa de relacionamento que faz esse papel, que consegue influenciar as outras pessoas. Use essa pessoa para ela trazer mais clientes para dentro da sua empresa, para ela fidelizar os clientes que você já tem, para ela estar em visibilidade, fazendo com que as outras pessoas conheçam ela, sempre lembrando do seu brand. Então, ela vai estar representando a sua marca. Então, naquele momento, o propósito, o jeito de falar, as cores que você vai utilizar, o logo sempre presente, precisam estar fixados também nesse influenciador. Isso é muito importante, tá? Thaís, eu vou fazer uma ação de influencer uma vez. Será que vai trazer resultado? Provavelmente não. A gente precisa ter uma constância para que esse influenciador faça isso e tenha os resultados, tá? Então a gente fala que você precisa insistir um pouquinho mais para que as pessoas sejam impactadas. Todo cliente ou novo cliente, ele tem uma jornada. Ele não compra na primeira vez que ele te viu. Então ele vai ter que ver. Ele vai ter que ver se ele tem aquele problema, então você sensibiliza, você mostra que você tem uma solução, para depois você ser uma opção de compra para ele. Então, o influenciador faz esse caminho ficar mais rápido. E o Facebook, Thaís? Você não falou nada dele. Posso usar? Pode usar sim, principalmente para quem tem um público um pouquinho mais velho ou para quem está querendo entrar em comunidades, né? Que também muita gente conhece como os grupos lá do Facebook. Eles são essenciais para você conectar diretamente. Então, entra lá em grupos, procura os grupos que você quer atender. Tem grupos lá de condomínios, quero entrar nesse condomínio e saber como ele funciona, quais são os problemas. As pessoas colocam tudo lá, viu? Quero vender para condomínios empresariais, então tem os condomínios de empresários, então a gente pode estar colocando
a nossa presença, a nossa marca dentro desses grupos, fazendo parte, estando atuante, tá? E é muito legal esses grupos, porque ele atinge quem está perto, então ele vai sempre por direcionamento de localização, né, que é importante para vocês, e também ele atinge um público-alvo, então com quem eu quero falar, tá? Funciona. Lembre-se, foco no benefício, nas soluções e tem mais alguns lembretes importantes. Esses daqui são lembretes essenciais para a gente estar lá nas redes sociais. Quais são? Palavras matadoras. As pessoas gostam de exclusivo, elas gostam de você. É agora! Tome a decisão agora. Imperdível e apenas hoje. Está acabando. Bruno usou uma das palavras matadoras aqui, ó. O lote está chegando ao fim, né? Então, quando a gente fala isso, é agora. Você precisa correr, porque senão você vai perder essa oportunidade. Então, utilize essas palavras, porque elas realmente trazem resultados. E distribuição de conteúdos, né, a gente tem que usar vários canais, então, lives com perfis maiores, ajude por onde passar, respostas com vídeos, as pessoas gostam, e faça anúncios pagos. Só que esses anúncios pagos, a gente precisa ter ideia de que a gente precisa determinar o público, quais são as palavras-chaves, né, que a gente de direcionamento, se a gente está utilizando as hashtags corretas, qual é a localização que a gente vai fazer para atingir aquele público que a gente precisa. Então a gente precisa, antes de fazer o anúncio pago, a gente precisa fazer um planejamento, saber o que que a gente precisa naquele momento. É atrair novos consumidores? É entrar num lugar novo? É fidelizar os nossos clientes? Então mandar para quem já segue a gente precisa ter alguns objetivos, e aí sim vai trazer um resultado bem interessante. Para quem está querendo entrar numa nova área, uma dica legal é assim, a gente faz um post e a gente quer novos seguidores, né, então a gente está em busca de pessoas novas. A gente faz o post, deixa ele lá 48 horas e depois a gente vai impulsionar esse mesmo post. A gente olha lá nas informações, nos insights, quantos novos clientes eles atingiram, ou seja, pessoas que não me seguiam ainda. Marca aquele número. Quando eu impulsionar ele, eu vou impulsionar, tipo, por 3 dias, tá, gente? Com direcionamento, tudo direitinho para alcançar um novo mercado. Depois que eu impulsionei esses 3 dias, eu volto lá no insight e vejo se aquele número de clientes aumentou. Se ele aumentou, o post está dando certo, então eu posso continuar. E daí a gente sempre calcula quanto que eu estou investindo. Então o que que a gente faz? A gente divide o valor que a gente investiu, pelo, o número de pessoas que a gente atingiu pelo valor que a gente investiu. E a gente vai ter uma média de quanto a gente investiu para conseguir aqueles novos clientes. Funciona super legal. E a gente fala assim, ó, tá dando resultado, então vamos impulsionar mais uma vez esse mesmo post. Eu não gosto muito quando a gente impulsiona um post muito tempo sem fazer essas avaliações. Eu prefiro impulsionar, ver o resultado. Deu resultado? Impulsiona de novo. Deu resultado? Impulsiona de novo. E a gente vai olhando e avaliando passo a passo do crescimento desse impulsionamento. Eu acho que funciona melhor para a gente, tá bom? Mas como que a gente organiza tudo isso, Thaís? Você falou um monte de coisa ao mesmo tempo agora, tô doido aqui, como que eu vou sair daqui e já vou colocar tudo isso em prática? A gente gosta muito lá no Sebrae de trabalhar com informações de maneira visual. Vocês viram que eu falei várias vezes, anota, marca, coloca no post-it, cola em algum lugar, né? Por que isso? Porque quando a gente olha para aquilo, a gente vê que a gente ainda não fez, ou que a gente vai buscar informação em algum lugar, que a gente precisa, que está pendente, sabe, gente? Então, isso é muito legal, que funciona como um sinalizador. E a gente usa muito um modelo chamado Canvas. Esse modelo, ele utiliza blocos onde a gente vai você pode imprimir isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ou pode fazer de maneira digital, mas a gente usa blocos para a gente entender o nosso dia a dia empresarial e também para a gente poder planejar coisas mais rápidas. Eu posso colocar e tirar, porque as mudanças do mundo, elas acontecem muito rápidas, as mudanças dos nossos negócios acontecem todo dia. Então não dá para ficar uma coisa muito fixa, porque senão a gente fica quadradinha, a gente não consegue sair do lugar. Então aqui é uma maneira visual da gente colocar em prática um planejamento rápido.
Lembra que eu falei para vocês? Ele chama Canvas, com S no final, então ele não tem a ver com aquele Canva que a gente utiliza para montar os posts, mas ele também é visual, então falou que está quase lá, né? E a gente pode estar imprimindo, colocando na nossa parede. Tem gente que eu conheço que desenhou isso numa lousa mágica, né? Numa lousa que a gente consegue apagar, mas você também pode imprimir, a gente tem lá no site as folhas para impressão e também tem de maneira digital. O que a gente vai trabalhar neles, né? Então, o que ele é? É uma forma prática de planejar, de forma visual e prática, e ele tem 9 blocos. Mas eu falo que o primeiro bloco, que é o segmento de clientes, ele é essencial. Por quê? Porque ele vai perguntar assim, ó, por que que alguém vai deixar de comprar de outra empresa para comprar de você? Qual que é o seu diferencial competitivo? E a partir desse diferencial é que a gente consegue encontrar todos os outros blocos, que proposições de valor. Então, quanto isso vai custar? Vai depender de para quem a gente quer vender. Quais são os canais? Como que eu vou chegar neles? Como que eu faço relacionamento com esse cliente? Quais são as fontes de receita? Da onde vai vir o dinheiro? E os recursos chaves? O que eu vou ter que mudar? O que eu vou ter que aplicar? Quem são as pessoas? Qual é o tempo que isso vai levar? Quais são as atividades chaves? O que eu preciso fazer primeiro para que para que eu obtenha esses resultados? Eu vou ter parceiros? Quem são meus parceiros chaves? E a estrutura de custo, quanto isso vai custar para mim? Então, de uma maneira bem simples, a gente consegue colocar um plano de ação. Lembra que eu falei para vocês que a estratégia de marketing é um plano de ação? Está aqui como que a gente pode fazer, montar esse plano de ação. Então, ele tem lá os bloquinhos, né? Então, a gente tem o que, quem, como e quanto vai custar. Quanto vai trazer de receita e quanto vai custar, né? Então, quem é para quem a gente vai fazer, né? O que, como que o que a gente vai vender, qual que é a proposta de valor do meu negócio, como que eu vou fazer aquilo acontecer, qual que é o valor, né, que eu ofereço, quanto eu vou ganhar e quanto que eu vou gastar. Então, esses são a base do planejamento de Canvas. A gente explica aqui cada um desses módulos, né? Então, a proposta de valor. O que a sua empresa vai oferecer para o mercado? O que realmente vai ter de valor para o cliente? Como que a gente vai segmentar esse mercado? Então, a gente está falando muito aí de público-alvo, mas daí aqui a gente vem para segmentos mesmo, né? Então, a gente pode até separar os condomínios aí por tamanhos, né? Por tipos, por bairros, por tipo de público que a gente vai atender naquele momento. Então, a gente faz a segmentação. Como que eu vou chegar neles? Quais são os canais que eu vou estar utilizando? Como que eu vou me relacionar com esse cliente? Então, vai ser mais formal, vai ser mais despojado, eu vou usar mais memes, menos memes, eu vou usar canais digitais, eu vou usar o presencial, como que eu vou fazer essa atuação? As atividades chaves, então, o que eu preciso fazer primeiro para ganhar o coração daquele cliente, né? Para atingir aquelas metas. Quais são os recursos chaves? Então, recurso-chave aqui a gente coloca muito assim, se vai ter algum tipo de equipamento, em serviço, muito quem são as pessoas que vão estar lá comigo, trabalhando nesse projeto, quais são as parcerias, se a gente vai ter parceiros, eu acho que a administradora de condomínio tem que trabalhar muito em parceria com os síndicos, né, então eu falo que um parceiro-chave aqui são sempre os síndicos daqueles condomínios, né, todo mundo que está trabalhando ali em volta desse síndico, as fontes de renda, então como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Da onde que vai vir essa renda e qual é a estrutura de custo, quanto que aquilo está me custando. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho os canais, eu tenho tudo, só que a fonte de receita ficou menor do que a de custo. Vale a pena fazer esse investimento? Não vale a pena. Então a gente fala sempre que para a gente colocar em ação, a gente tem que chegar no último bloquinho, que é a estrutura de custos, tá bom? Porque a diferença entre o custo e a renda é quanto vai sobrar no meu bolso, lucratividade. E isso tem que ser lucrativo para a gente poder estar colocando em ação. A gente traz aqui também para vocês, para quem gosta, né, do online, a gente tem esse mesmo maneira de fazer esse planejamento no celular ou no computador. Inclusive tem lá os post-its eletrônicos, a gente escreve, e o legal do eletrônico é que a gente consegue compartilhar com a nossa equipe. Então, se a gente formou uma equipe desse projeto, né, desse objetivo, desse planejamento, a gente consegue trabalhar em grupo, e as pessoas podem ir colocando lá os post-its eletronicamente. No presencial, né, no que a gente vai imprimir, colar lá na nossa parede, desenhar na nossa lousa, a gente também consegue fazer isso, né? E daí a dica que a gente dá é colocar os post-its de cores diferentes para cada pessoa. Eu até trabalhei numa empresa que
com essa metodologia, né, de aplicação, e que eles fizeram um carimbo para cada pessoa, que a pessoa carimbava lá no post-it para dizer de quem que era aquela dica, para a gente poder estar trocando, negociando, aplicando, vendo. Às vezes a gente não entendeu direito o que cada dica, o que a pessoa quis dizer com aquilo. O importante também é que no Canvas a gente coloca cada ideia num post-it. Então, é uma ideia que a gente vai estar colocando ali, um caminho. Então, às vezes, tem muitas ideias. Então, a gente vai organizando dessa maneira. Nesse site que a gente está colocando aqui, que vai ficar na apresentação e vai estar lá também, na onde fica reservado todos os conteúdos aqui do Acelera, a gente vai ter a possibilidade aí de a impressão também, tá? Então, lá a gente tem tanto digital quanto para impressão, que funciona bem legal. Acabou? Acabou! Mas tem mais dicas finais. Então vamos lá para as dicas finais. Práticas que levam ao sucesso. Tenha um público-alvo definido. Gente, se a gente não sabe para quem a gente quer vender, a gente vende para todo mundo, a gente acaba não alcançando ninguém. Então é muito importante a gente definir o público. É um público só? Não, eu posso ter vários públicos. Lembra das caixinhas que eu falei para vocês? Então começa a separar dentro dessas caixinhas. Vocês vão ver como fica muito mais simples a gente organizar as ideias e a gente fazer os direcionamentos, tanto de produtos e serviços, quanto de como a gente vai falar com eles. Legal? Dica 1. Dica 2, gestão das suas contas nas redes sociais. Aquela lá que eu dei lá na primeira dica, né? Tire amigos e parentes das redes sociais da empresa, só fica quem tem potencial de compra. Isso é muito importante. Não precisa ser polvo, eu não preciso ter 8 braços para fazer tudo, né? Eu posso sim delegar. Só que é muito importante que você entenda os processos e saiba o que pedir e se está tudo ok. Então eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso ter conhecimento, eu preciso pelo menos saber aonde a gente quer chegar. E aí a gente vai validando as ideias, mas eu não preciso fazer tudo, tá? E depende de você, né? A gente traz conteúdo, a gente mostra para vocês os caminhos, mostra para vocês que tem parcerias, que tem companheiros, que tem pessoas que podem estar contribuindo. Mas se eu pegar todo esse conteúdo, botar dentro da gaveta e não usar nunca mais, vai trazer resultado? Não. E quem coloca em prática obtém sucesso. Isso não é legal? Então, a minha dica final para vocês é coloca em prática. Thaís, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem problema. Escolhe um item, como eu falei inicialmente, e coloca em prática. Vocês vão ver que vocês vão obter o resultado. Depois que ele virar rotina na vida de vocês, vai para o outro. Eu brinco que é 21 dias repetindo a mesma coisa, e isso vai entrando automaticamente na sua vida, na vida da sua empresa, na vida das pessoas que estão trabalhando com você, e daí você já pode estar inserindo um novo processo. Funciona, tá? Testa aí, depois você me conta se deu certo. Legal? E eu quero agradecer vocês por terem aberto essa oportunidade de estar aqui, e vamos para as perguntas finais, né? Boa. Ó, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Enquanto isso, já vou deixando aqui, ó, já mandei no link para vocês aqui no chat do nosso NPS, não deixam de responder lá para a gente, por favor, é super importante. Quem está aqui, espera mais um pouquinho, que agora eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente sortear o ingresso para o Superlógica Next desse ano. Thaís, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Acelera, é sempre uma aula, eu fico anotando tudo aqui no cantinho, o pessoal também fica super de olho, comentando em tudo aqui, ó. O Wagner falou sobre o ChatGPT, a utilização dele, mas sempre importante ter um social media, eles ajudam bastante, eles entendem muito do público, das redes sociais, e vai te ajudar e te apoiar aí na hora de realizar a publicação dos seus posts nas redes sociais. Então, a dica do Wagner é uma dica super importante. Bianca colocou aqui vários coraçõezinhos, subiram vários coraçõezinhos na tela enquanto a gente estava falando hoje. O André também, ó, é dos doramas, igual a Thaís, sabe fazer o coraçãozinho lá diferente que eu não consigo fazer nunca. Olha lá, André compartilhando ali os coraçõezinhos. Vou tirar aqui da Thaís, vou liberar aqui o linkzinho. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Já estou com os nomes aqui no sorteador. Já tem a DM já com... Deixa eu ver, tá compartilhando aí? Tá aparecendo aí? Não, calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Cadê minha tela? Como que é? Agora achei aqui, ó.
Vou tirar a Thaís. Está fixada. Vou colocar nossa telinha aqui. Liberar a Thaís. Pronto, agora sim. Tá todo mundo vendo aí a telinha do sorteador? Se tiver, manda um okzinho aqui pra gente. Ó, Virtua, excelente conteúdo. Parabéns. Obrigado. Obrigado, eu agradecendo pela Thaís. Mas a gente viu tudo Obrigada. ontem. Ó, os nomes já estão aqui. O pessoal tá mandando bastante coisa aqui, viu? Os nomes das administradoras estão aqui. De quem está ao vivo, né? De quem participou aqui com a gente hoje do encontro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Ana Paula Monteiro. Ana Paula Monteiro tá aqui ainda com a gente? Cadê a Ana Paula Monteiro? Ai, que é daquele povo que sai correndo assim quando fala obrigado. É igual quando canta parabéns, sai correndo rapidinho. Então, Ana Paula Monteiro. Aqui, ó, o pessoal da CEL conhece a Ana Paula. Bom, a gente vai entrar em contato também com a Ana Paula. O pessoal da Superlógica vai entrar em contato com vocês, o pessoal do Next, né? Ó, como se não fosse do pessoal da Superlógica. Os meninos do Next, que cuidam do Next com tanto carinho, vai entrar em contato com você para explicar sobre o seu convite, sobre a sua participação no Next, viu? Muitíssimo obrigado. Então, pessoal, fique atento. Eu mandei o linkzinho do NPS aqui, não esqueçam de preencher, de responder para a gente. É importantíssimo. Esse link também que a gente gera o certificado. O nosso próximo encontro tá com a programação lá na nossa página, acessa lá, ajuda a página a ficar mais engajada ainda, tem a programação completa, fiquem de olho nos nossos e-mails que a gente manda para vocês, eu prometo que não vou encher o saco, não vou mandar um monte de e-mail não, ó, porque o nome por aqui já tá até apitando aqui, ó. Não vou encher o saco de vocês com um monte de e-mails, então a nossa comunicação é sempre bem assertiva, mas fiquem de olho. Quem ainda não recebeu o convite para a Universidade Condominial, que é onde vai estar todo o conteúdo que a Thaís passou, os vídeos, o link para o acesso ao Canva, vai estar tudo lá. Manda um e-mail para a gente, acelera@superlogica.com, que eu envio para vocês novamente o convite. Provavelmente ele já foi, deve ter ido para o seu spam, ou passou direto aí, vocês não viram, mas eu envio novamente para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todas as administradoras que dedicaram um tempinho para estar aqui com a gente, se atualizando, buscando conhecimento, informando toda a sua equipe, todo o seu time, e é dessa forma que vocês vão conseguir ter novos resultados, melhores resultados positivos aí na administração de vocês, viu? Muito obrigado pela participação de vocês, eu vou encerrar aqui e até a próxima. Tchau, tchau.